Juntos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, encerrando os nossos trabalhos desse semestre. Como tem sido bom o aprendizado e aqui os debates, eu vejo que a gente aprende bastante um com o outro. Isso é muito bom, porque o reino cresce através disso, né? Do aprendizado, da comunhão, do partilhar. E como eu tenho aprendido, tem sido bênção, nós estamos encerrando a carta de Tiago, e próximo semestre a gente volta aí novamente, e nós estamos maravilhados, né, porque hoje nós temos o nosso ilustre pastor aí, o Clóvis, que está conosco. Deus abençoe, obrigado em nome de Jesus. Logo depois nós vamos ter a oportunidade de compartilharmos da palavra. E agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aí conosco, amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar graça, e que nós possamos estar aí rompendo a cada dia, saqueando o inferno e rompendo no reino celestial, amém? Em nome de Jesus, mais uma vez obrigado ao presbítero Avelar, por poder estar conosco aqui todas as segundas-feiras. Eu sei que é um desafio, ainda mais ele que tem uma vida corrida também, e ele tem sempre tido essa disposição de estar aqui conosco, amém, Avelar? Que o Senhor te abençoe, amém. Em nome de Jesus. Eu só quero fazer uma oração de agradecimento. Pai, obrigado por este momento, obrigado por poder, Senhor, aprender no Senhor, com a vida dos meus irmãos, a Tua palavra. Senhor, que nesta noite nós possamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar no coração de cada um, no meu coração, aquilo que o Senhor Jesus tem para nós nesta noite, que nós possamos tomar posse. Em nome de Jesus. Amém e amém. Avelar, Deus te abençoe, está contigo a palavra. Amém, pastor. Bom, então vamos lá, né? Nós já atrasamos muito, vamos ver se a gente consegue recuperar o tempo aqui. Hoje nós estamos começando o nosso 14º encontro do livro de Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20. São os dois últimos versículos do livro de Tiago. Então, nós estamos aí chegando no final dos nossos encontros para esse semestre. E o nosso tema de hoje é exatamente trazendo de volta os desviados. E aí nós vamos lembrar aqui que nós aprendemos com Tiago que a nossa fé, ela precisa nos transformar, nós precisamos agir de acordo com a nossa fé, com o que nós acreditamos, o que Cristo colocou em nossos corações, a transformação, a conversão, né? É sair do lugar comum de onde nós estamos e partindo aí para uma nova perspectiva de vida. E é essa a realidade que nós estamos vivenciando agora com esse aprendizado, ou seja, com o aprendizado da verdade do Evangelho. E Tiago depois ensina também sobre o futuro, sobre o planejar com Deus. Nós vimos isso aí no nosso último encontro. E hoje nós vamos ver da missão desse transformado, a missão que Jesus confiou àqueles que cooperam com a sua obra, pela sua transformação, pela fé. Então, nós temos um compromisso agora, um compromisso com o reino de Deus, que é o compromisso de levar a mensagem de Cristo. Lá no verso 19 está escrito assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter. E nós vamos refletir um pouquinho sobre esse versículo, porque está falando da verdade. Nós vimos e vamos ver novamente que a verdade é Cristo. E aqui Tiago está escrevendo para aqueles que estão desviados. E eu quero chamar a atenção aqui para a gente não ficar concentrado nas pessoas que foram fiéis ao Evangelho um dia e se desviaram do caminho. Aqueles que tiveram uma igreja e hoje não tem mais. Na verdade, o desviado aqui também pode ser aquele que não está no caminho de Deus, porque o plano de Deus é que todos caminhem no seu caminho, né, nos seus ensinamentos, e alguns não vivem essa realidade. Nós vamos ver que são por motivos diferentes.
Alguns porque não querem, outros porque não tiveram oportunidade, outros tiveram oportunidade por algum motivo, abandonaram a fé. Então, essa mensagem que Tiago traz hoje não é para nós considerarmos apenas aqueles cristãos que um dia foram fiéis, estiveram na igreja e hoje não estão mais, mas também aqueles que não tiveram oportunidade. E até mesmo para aqueles que não querem. Nós temos uma tarefa também com esses irmãos, e é isso que Tiago nos ensina. Lá em João, capítulo 16, verso 8, está escrito: o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem. Então, o Espírito é que convence aqueles que não creem. Da justiça, porque o Espírito Santo agora é o nosso caminho, ele nos conduz, ele é aquele Espírito consolador ou ajudador e coopera conosco, mas nós também cooperamos com a obra agora. E a justiça de Deus está posta. Aqueles que não aceitarem a verdade do Evangelho estão sujeitos ao juízo final. E o juízo de que fala é justamente a obra consumada de Cristo. Então, a obra de Cristo agora está consumada. O que nos resta é aceitar essa obra e transformar as nossas vidas, ou nós não temos vínculo com Deus. Eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Eu vou pedir licença para vocês, só para eu desligar aqui esse alerta do WhatsApp, senão vai ficar tocando aqui a noite inteira. Só um minutinho aí, gente. Isso atrapalha. Sim. Você está sem vídeo. Pois não, César. César. Puder tá. É porque eu liguei a câmera aqui, César, e aí o que aconteceu? Quando eu liguei a câmera, ela... O que eu estou querendo te dizer aqui, gente? Quando eu liguei a câmera, ele desligou o compartilhamento, entendeu? Eu vou tentar fazer isso aqui novamente. Vamos ver se vai dar certo. Liga do celular. Ah, ok. Ok. Prontinho, está ligado aí. Mas não vai resolver, não. Acho que eu vou ter que ligar daqui mesmo. Bom, vamos lá. Senão nós vamos perder muito tempo e nós já atrasamos muito, né? Bom, então lá no verso 8 do capítulo 16 de João está escrito, né, que o Espírito é que convence, mas nós estamos vendo aqui que o mérito está sendo dado a nós, e nós vamos entender isso mais à frente, que isso é fruto da generosidade de Deus para conosco. Então, não é um mérito nosso, e nós precisamos ter isso em mente. Só pelo Espírito de Deus, através de nós, que as pessoas serão convencidas da verdade do Evangelho. O nosso papel nesse cenário, nesse contexto de colaboração mútua do Espírito conosco e nós com o Espírito, porque nós colaboramos com o Espírito, sim, essa ação do Espírito, ela é uma operação conjunta, né? Então, nós precisamos de intimidade com o Espírito para entender qual que é o nosso papel nessa parceria e qual que é o papel do Espírito. Porque cada um tem o seu papel. Nós precisamos cumprir com a nossa missão, e o Espírito vai cumprir com a dele, porque o Espírito é o próprio Deus e ele não falha. Mas para que ele continue agindo, nós precisamos ter compromisso com o Espírito. E o compromisso com o Espírito vai nascer da nossa intimidade, de oração, para que a gente entenda qual que é a mensagem do Espírito nesse contexto. Parece que eu ouvi alguém dizendo alguma coisa. Não, o Espírito em nós vai fazer essa ação de convencimento no caminho que é Cristo. Então, o caminho que vai levar ao Pai continua sendo Cristo. Essa é a verdade. Mas o Espírito, ele age agora através de nós para alcançar e convencer as pessoas. Eu quero ler João capítulo 14, 1 ao 6, que está escrito assim: não se turbe o vosso coração,
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é uma passagem conhecida, mas ela é pertinente, porque agora nós temos a justiça estabelecida, nós temos o juízo, que é o próprio Cristo, e nós temos o nosso papel nesse contexto do processo de salvação. O Espírito vai trazer o convencimento, e nós precisamos entender, e vamos entender hoje, qual que é esse nosso papel nesse contexto. E quando Jesus diz que é o caminho, ele é o caminho que leva a algum lugar. Nós também precisamos ter essa compreensão de eternidade, de obra do Evangelho, qual que é o plano de Deus, como foi a vinda de Jesus e qual que é o objetivo, qual que foi o objetivo de Deus desde a criação do homem para a natureza humana. O que é que Deus planejou para nós? E ele planejou para nós um caminho que leva a algum lugar. E esse caminho leva a Deus, ou seja, leva à eternidade, leva aquilo que ele projetou para nós. Nós vimos no encontro passado, planejar com Deus. Porque quando nós planejamos com Deus, o nosso plano está inserido no plano de Deus com o objetivo focado para a eternidade e não é temporal. Nós falamos isso aqui. Ele é ad eterno. Ele busca a eternidade. Então, Jesus é o caminho que leva a Deus e também é a própria verdade, ou seja, revela Deus para as nossas vidas. Nós não podemos continuar ignorantes, não podemos permitir que as pessoas continuem ignorantes. E aí eu volto lá no verso 19. Vós que se tem desviado, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, esse alguém somos nós. Que pessoa é essa que vai converter? Quem que nós estamos esperando que faça essa obra? O pastor? O presbítero? Não, o papel é daquele que se converte e busca um novo modelo de vida. E esse modelo de vida é pautado pelo conhecimento de Deus. E quem revela Deus para nós é o próprio Cristo. Então, ele é o caminho que leva a Deus e ele é a verdade que revela Deus em nossas vidas. E ele é a própria vida eterna, ou seja, ele é o dom de Deus que foi dado da eternidade, da salvação. Jesus morreu, mas ele não permaneceu morto. Ele está vivo, ressurreto. E vivo que está, ele impinge para nós, a humanidade, agora também o direito à eternidade, à salvação. Isso por meio dele, que é o próprio caminho que leva a essa realidade que é a vida eterna, onde a morte não tem vez, não há espaço para a morte. E para nós, resta um mandamento, que é indo pelo mundo, ou ir pelo mundo e pregar o evangelho. Então, nosso papel nesse contexto fica muito diminuto, mas vamos entender isso também. Por quê? Porque Deus traçou o plano que trata do presente, trata do futuro, e o passado não nos pertence, pertence a Deus, Deus conhece todos os tempos. Para nós, resta o presente, e nesse presente nós temos um papel, que é pregar o evangelho, levar a palavra de Deus a todas as criaturas, conforme nós vamos ver, e eu já antecipei, para aquele que se desviou, para aquele que não conheceu, e para aquele que não quer conhecer. Ide significa fazer alguma coisa, significa agir. E Tiago, né, como eu disse lá na introdução, o livro de Tiago está dividido em ensinar aquilo que nós temos que fazer, que nós temos que agir, que a palavra de Deus em nós, ela nos leva a essa atitude de mudança de padrão, de parâmetro, de comportamento, e depois Tiago fala do planejar com a visão, o entendimento da eternidade, e ensina que nós devemos fazer esse planejamento tendo em vista a visão de Deus, e agora, por fim, que
essa visão precisa ser também multiplicada, precisa ser levada àquelas pessoas que ainda não encontraram o caminho. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 1, eu também vou ler, está escrito assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Por que eu estou dizendo isso? A mensagem de agir, de fazer, conforme o nosso conhecimento do Evangelho, não é um privilégio de Tiago. Lá em Mateus, já estava nos ensinando, né, que nós temos uma missão, nós temos que agir em favor do Evangelho, em favor do reino, e nós temos que tomar a iniciativa de fazer algo mais do que esperar que um milagre aconteça sem que a gente tenha participação na realização desse milagre, porque a salvação, para nós, é um milagre, uma vez que não há mérito em nós. Não há mérito em nós para a salvação, para alcançarmos a salvação, e não há mérito em nós para ministrarmos a salvação. Mas há um papel que foi atribuído a nós no contexto do plano de Deus. Por isso, nós precisamos planejar com Deus, como nós vimos no encontro passado. Por isso, nós precisamos estar prontos para agir conforme esse novo discernimento. Agora, fala de fariseu. Os fariseus pregam aquilo que não praticam. Nós temos que praticar aquilo que pregamos, e nós não devemos ficar preocupados se o outro que está ministrando ou se o outro que conhece não está praticando aquilo que prega. O que importa não é a atitude da pessoa, o que importa que está ministrando ou que está falando. O que importa é o nosso relacionamento com o Espírito, o nosso compromisso com a missão e a verdade de Deus, que é o próprio Cristo. Então, isso é importante. Não é importante a pessoa, não sou eu que sou importante nesse contexto, mas eu preciso estar engajado e fazer o meu papel, entendendo que o Espírito é que tem o mérito aqui. Nós vamos ver isso com mais detalhe quando nós vermos aqui também o verso 20. Vamos recapitular o 19. Diz assim: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, que é Cristo, como nós vimos, e alguém, que somos nós, o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, e aí Tiago está falando do Espírito, ou ele está falando de nós, da nossa parte. Sem sombra de dúvida que ele está falando de nós, o alguém, que vai agir em nome do Evangelho, em nome daquele conhecimento adquirido, e vai permitir que o outro tome conhecimento da verdade do Evangelho, para que o Espírito possa agir também no seu espírito e transformar, fazer a mudança, a conversão, que nós falamos muito de converter. Nós precisamos entender definitivamente que a conversão é isso, é mudar de caminho, mudar do caminho temporal, mundano, para o mundo eterno, que é o caminho de Cristo, que é o próprio Cristo. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Tiago está reconhecendo que Deus opera por meio de nós. Então, se é o Espírito que convence, mas é atribuído a nós o mérito por isso, então Tiago está dizendo que há um mérito em nós, não porque nós merecemos, mas porque foi concedido o mérito a nós, que estamos cumprindo o ID de Jesus Cristo. Tudo que fizerem a estes pequeninos, a mim o fizestes. Os pequeninos são todos aqueles que não têm algo que eu tenho. Não estou falando de dinheiro, não está falando de estatura, não está falando de conhecimento, está falando de ter algo que o outro necessita. Às vezes a pessoa tem muitas posses, mas não tem o conhecimento da palavra. Às vezes a pessoa não tem nada, mas tem conhecimento da palavra, tem muito conhecimento do Evangelho e tem compromisso com essa realidade. Então, quando nós temos conhecimento do Evangelho e levamos esse conhecimento para aquele que não tem, independente de suas posses, nós estamos lidando com os pequeninos no reino, aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade. E aí sim, nós estamos agindo dentro do contexto do ID de Jesus Cristo,
que é levar a mensagem para aqueles que necessitam. Eu salvei aqui Mateus 25, 40, depois a gente pode fazer a leitura completa dele, mas eu vou pular isso agora para a gente poder adiantar. Nossa parte é falar da graça da salvação. Então, nós vimos lá, Jesus é a verdade, é o caminho, né, que leva ao Pai e é a própria vida, né? Deixa eu achar aqui onde está. João 16, 8. Aliás, João 14, 1 ao 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como nós vimos, o caminho que leva ao Pai, a verdade que é o próprio Deus e a vida que é a vida eterna que nos foi concedida gratuitamente, sem mérito nenhum nosso. O plano era de Deus, criou a humanidade, chegou a Cristo e veio a salvação. Mas durante todo esse plano, essa linha de tempo do projeto de Deus para a humanidade, existe uma coisa que esteve presente o tempo todo, que é o relacionamento. O relacionamento de Deus com os profetas, o relacionamento de Deus com a humanidade, depois o relacionamento do próprio Cristo com seus discípulos e seus seguidores, e agora o Espírito Santo se relacionando conosco. Aí, como eu disse, eu usei a palavra parceria, não é no sentido de simplificar, não, é no sentido de que nós precisamos entender que a cooperação entre o Espírito e a humanidade é uma parceria estabelecida por Deus dentro desse contexto de relacionamento que nós precisamos ter. E eu estou insistindo em relacionamento, em falar nisso, que esteve presente durante todo o tempo do relacionamento de Deus com a humanidade, ou desde a criação do homem. Por quê? Porque o relacionamento nosso com o Espírito Santo é que vai permitir a nossa inserção perfeita no projeto de Deus, para nós compreendermos qual é a vontade de Deus em nossas vidas e qual é a parte que o Espírito Santo está encarregado nesse projeto e qual é a parte que tocou para nós. E nós vamos entender que a nossa parte é a parte mais simples. O mérito da salvação, assim, fica para nós, conforme Tiago está dizendo. Mas isso é mais uma concessão de Deus, da bondade de Deus para conosco, porque não há mérito em nós, né? Deus fez toda a obra, todo o sacrifício, né? Entregou seu próprio filho numa morte de cruz, com sacrifício, com torturas, com punições, e depois de consumada essa obra com a ressurreição de Cristo, onde a morte definitivamente foi vencida e não tem mais domínio sobre nossas vidas, então agora a parte de Deus consumada sobrou para nós a parte mais fácil, mais simples, que é essa de levar o evangelho, de contar uma história que aconteceu, está consumada, mas que reserva para nós o maior prêmio, que é o dom da salvação e a graça da vida eterna. Nós temos essa missão e nós temos que ter também essa compreensão, que isso foi dado também para nós gratuitamente, o mérito da salvação. Porém, eu pergunto, recebendo o mérito da salvação de um terceiro, que foi convencido a converter-se, e eu vou insistir, convencido pelo Espírito, mas através da nossa ação de levar o Evangelho, cumprindo o ID de Jesus Cristo, ou seja, totalmente comprometido com o projeto de Deus. Se nós temos esse mérito, eu pergunto, o demérito também seria nosso? O demérito da perdição de alguém fica para nós? Se isso for uma realidade, a bondade de Deus continua presente, porque Ele nos deu o dom da salvação. Ele nos dá o mérito pela salvação de um desviado. Mas e o demérito da perdição de alguém? Fica a cargo de quem? Nós não responderemos pelos que não aceitaram, mas pelos que não ouviram, ou que não receberam a mensagem. Ou seja, para aqueles que nós não falamos. Então, a nossa responsabilidade não é pela conversão, porque o convencimento é do Espírito. Nós temos que levar a mensagem a todas as criaturas. Essas pessoas serão convencidas pelo Espírito se tiverem interesse, se aceitar o chamado de Cristo.
Lá em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato, se abrires, entrarei contigo. Todas as bênçãos na Bíblia, elas são condicionais, né? O homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, né? Lá no Salmo 1, fala que será abençoado em tudo que fizer. Abraão, saia da terra da tua parentela, vá para onde te mostrarei, e farei de você uma bênção. Então, todas as bênçãos na Bíblia, ela vem acompanhada aí de uma contrapartida, ou seja, de uma iniciativa nossa, de uma atitude nossa. E aqui, também a pessoa que está sendo ministrada, nós temos o dever de ministrar a todos. Mas receber ou não é uma liberalidade de cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão sendo ministradas. Aqueles que receberem serão convencidos pelo Espírito, serão capacitados em se tornarem também um multiplicador do projeto de Deus. Esse é o grande mistério e é a maravilha da obra de Deus, porque ele usa nós, que somos criaturas, para alcançar outras pessoas e edificar no reino que ele criou. E como disse Jesus aqui em João, nós lemos lá atrás, 14, do 1 ao 6, né? Onde há muitas moradas, onde já está preparado um local para todos aqueles que se converterem e que receber essa obra que já foi feita e consumada para cada um de nós. O papel da igreja, daqueles que se converteram e se inseriram nesse contexto de salvação dentro do projeto de Deus, então tem um papel que é lutar por aqueles que caíram. Aqueles que se desviaram não podem ser abandonados no caminho. É papel da igreja ir até ele, estender a mão, orientar, levar a palavra, levar a cura, porque muitas vezes é da cura que a pessoa está precisando. Então, esse é o papel da igreja aqui na Terra. É não deixar ninguém para trás. É realmente ir atrás daqueles que estão desviados, e eu vou repetir e insistir, desviados do caminho que é Cristo. Não é desviado da igreja. Nós precisamos tirar da cabeça a ideia de igreja por ser templo. Nós temos que ver a igreja como o corpo de Cristo. E corpo de Cristo são todos aqueles que estão disponíveis para ouvir e aceitar a palavra. Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes que necessitam. Então, nós precisamos buscar ainda mais aqueles que estão totalmente fora do caminho, aqueles que parecem não ter possibilidade de encontrar com a verdade do Evangelho. Esses têm que ser o nosso foco principal. Logicamente, nós temos que cuidar daqueles que estão dentro da igreja, daqueles que receberam a palavra, daqueles que conheceram e querem aprender de Cristo. Nós temos que cuidar dessas pessoas como Cristo cuidou dos seus, cuidou da sua igreja, cuidou da sua noiva. Nós precisamos. Mas nós temos que focar naqueles que estão perdidos. Nós precisamos encontrar essas pessoas e trazê-las de volta para o rebanho, porque essas pessoas também são alvo do sacrifício de Cristo na cruz. Nós não podemos rejeitar ninguém, porque ninguém deve ficar fora do projeto de Deus. Algumas pessoas, repito, rejeitarão essa oferta, mas elas terão liberdade para fazer a sua escolha, porque Deus está estendendo a mão, a salvação está posta, a verdade da cruz está posta, a realidade do Cristo vivo, ela está presente na igreja, mas nós precisamos abraçar essa causa para que a gente se torne parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Alguns não ouviram, então essas pessoas precisam ser alcançadas. Nós não podemos deixar nenhuma pessoa sem ouvir a palavra. Outros estão embriagados com o mundo, estão encantados, não conseguem perceber que há algo maior, como nós lemos na aula passada também, no nosso encontro passado, lá no Salmo 73. Tem pessoas que estão tão embriagadas com o mundo que não conseguem acreditar numa outra realidade. E aos que simplesmente não querem nada com Deus, não querem nada com o Evangelho, não querem nada com a obra.
No entanto, nenhum desses podem ser desprezados por nós. É verdade que a Bíblia diz que nós não devemos jogar pérola aos porcos, mas nós temos a missão de levar a mensagem. Se nós tivermos oportunidade, nós não podemos perder essa oportunidade. Nós temos que agir em favor da igreja e nós temos que agir em favor daqueles que estão fora da igreja. Porque nós temos uma missão que foi dada dentro do contexto aí da obra de Deus. E nós não sabemos quem é que está optando em não seguir a Cristo, ou quem está simplesmente embriagado pelo mundo, envolvido com as coisas do mundo, e nós também não sabemos quais são as pessoas que ainda não ouviram. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas, e também foi uma lição que nós aprendemos aqui com o Tiago, de escolher quem é que nós vamos acolher, quem é que nós vamos desprezar, quem é que nós vamos convidar para participar do reino, quem é que não vamos convidar. O nosso papel não é de convidar ou deixar de convidar. O nosso papel é de mensageiro, é de levar a mensagem que já está pronta. Nosso papel é só entregar o convite. E a pessoa vai deliberar se vai aceitar ou não. E nós precisamos, insisto, participar ativamente do projeto de Deus, é a mensagem de Tiago para nós. Voltando lá mais uma vez. Irmão, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Porque cada um que se convence, ele se arrepende, ele abandona o pecado. Aqueles pecados são perdoados, estão cobertos. E fatalmente impactará na vida de um terceiro e de um quarto e de um quinto. Então nós precisamos também não deixar essa corrente, esse elo se quebrar. Esse elo começou lá entre Deus e Adão. E ele vai se estender até a verdade da eternidade, do reino de Deus estabelecido. Nós sempre nesse caminho tomamos o cuidado de orar por cura das pessoas, por cura dos irmãos. E a cura é necessária. A cura daquilo que faz ele se embriagar, da cura daquilo que faz ele rejeitar, da cura que faz com que ele simplesmente se esmoreça. Mas nós precisamos, acima de tudo, orar pelo perdão dos pecados. Eu disse isso também em uma dos nossos encontros, que Jesus curava perdoando pecados. E aí, perguntaram para Jesus, quem era aquela pessoa? Perguntaram não, pensaram, né? Quem era aquele homem que curava perdoando pecados? E aí Jesus responde, o que é mais fácil, o que é mais difícil? Dizer, seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? É muito mais difícil dizer, seus pecados estão perdoados, porque o perdão, nós vamos ver isso aqui, implica em sacrifício. O perdão concedido por Jesus Cristo à humanidade implicou no seu próprio sacrifício, na tortura, na morte de cruz, com humilhação. Então, todo o orgulho foi jogado por terra. Lá em Lucas, quando Jesus diz sobre João Batista, não conheço homem nascido de mulher maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque nesse momento, o menor no reino dos céus é Cristo, que se fez homem, deixou sua condição de Deus e veio aqui morrer por nossos pecados. Então, Jesus, ele se despiu de vaidade, de arrogância, de poder, para se colocar numa condição inferior e conceder o perdão. E assim também é conosco. Lucas capítulo 5, 17 diz, Jesus cura perdoando pecados. Ele é um modelo para nós. Lá em João capítulo 13, versos 15 ao 17,
Jesus também, lavando o pé dos apóstolos, ele tem aquela discussão, né, com Pedro, de lavar o corpo. Não, então lava o corpo todo. Não, o senhor não vai lavar meus pés. Se não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então lava o corpo todo. Então não precisa que lave o corpo todo. E aí Jesus diz, olha, eu dei o modelo para vocês. Então Jesus é o nosso modelo. É o modelo de agir, de lavar os pés, ou seja, de cuidar das pessoas, de sarar suas feridas e de levar a mensagem do perdão, porque a mensagem do perdão vale muito mais do que a cura. Isso nós vimos com o próprio Paulo, que não foi curado. Por quê? A graça é muito maior do que a cura. A salvação é muito mais efetiva em nossas vidas do que um corpo são aqui na Terra, que é temporal. Então, o projeto de Deus, ele tem um foco, que é o próprio Deus, ou seja, é a eternidade. Quando eu falo, o foco é o próprio Deus, e aí eu repito que é a eternidade, porque nós precisamos compreender que a eternidade só é real para nós na presença de Deus. Essa eternidade plena, com vida plena, ela só é real na nossa vida se nós tivermos no projeto de Deus, se nós tivermos focado e comprometido com a vontade de Deus para as nossas vidas. A vinda de Jesus tem como fator principal o perdão dos pecados. Então, o que é mais importante, a cura ou o perdão? E é essa mensagem que nós temos que levar para as pessoas. Nós devemos orar para que as pessoas sejam curadas? Sim, a Bíblia diz que sim. Nós temos que orar. A Bíblia diz, tem um irmão enfermo, chame o presbítero para que ore por ele, para que o unja, né? Então, a cura não é desprezível, a cura é necessária, nós vamos orar pela cura, mas nós temos que cuidar muito mais do espiritual. Então, o perdão, ele leva a cura para a alma, para o espírito da pessoa, que vai permanecer para a vida eterna. Falamos em nossos encontros sobre perdão e arrependimento. E lá eu disse, são faces da mesma moeda. O perdão é útil para quem perdoa, mas para aquele que é perdoado, só o arrependimento será eficaz. Porque o perdão, é o que eu falei, ele implica em sacrifício. Ele implica em a pessoa se despir da sua arrogância e se fazer humilde, para perdoar, independente se o outro teve culpa ou não. Então, eu não estou dizendo que a culpa ela é indiferente. Eu estou dizendo que ela não deve ser considerada por quem perdoa, porque Jesus não considerou a nossa culpa. Ele considerou o seu amor, a sua bondade, e aí nos concedeu o perdão. Se despiu de seu poder, da sua condição de Deus, e se fez pequenino, se fez menor. Então, ele se tornou humilde. Agora, o arrependimento também exige sacrifício. A pessoa precisa reconhecer que errou, ela precisa voltar atrás e ela precisa dar a mão à palmatória, ela precisa reconhecer o seu erro. E isso também implica em sacrifício, despir-se da sua arrogância, da sua superioridade e tornar-se humilde. Então, nós vemos que quando se perdoa e quando se arrepende, as pessoas se nivelam, se tornam iguais. E se tornando iguais, elas compõem o que nós acreditamos ser o reino de Deus, porque nós acreditamos que o reino de Deus é justamente para aqueles que sabem se colocar numa condição de humildade dentro do projeto de Deus, para que a gente possa, dentro desse projeto, também merecer, ou para aqueles que não gostam da palavra merecer, receber o dom da salvação. Então, essa é que é o mistério da obra de Deus em nossas vidas e que nós estamos caminhando com Tiago aos poucos para compreender de onde nós saímos e onde nós vamos chegar. Nós saímos de uma condição de pecado total e vamos para uma condição de remissão total, onde não haverá nenhuma deterioração moral nem física. Então, é uma vida plena, realmente.
O perdão é graça de Deus, mas o arrependimento confirma o perdão em nossas vidas. Qual que é o sinal que o arrependimento traz aí? Ele traz o sinal de que nós nos inserimos no projeto de Deus. Nós estamos dentro da vontade dele. Ou seja, nós estamos trabalhando também para esse reino de eternidade. E se nós estamos trabalhando nesse reino de eternidade, nós temos que torná-lo realidade aqui na Terra. Ah, mas nós não seremos capazes de criar uma perfeição ou um paraíso aqui na Terra. Obviamente que não. Nós não temos força, nem poder e nem autoridade para isso. O poder e a autoridade pertencem a Cristo. A Bíblia nos diz isso. Mas nós temos que trabalhar, e aí nós voltamos lá no princípio de Tiago, nós temos que trabalhar, fazer, agir, para que esse reino seja representado aqui, nessa vida temporal. E ela vai ser representada quando eu estiver realmente fazendo a vontade de Deus, quando eu estiver manifestando a humildade de um Deus que se fez homem, quando eu estiver manifestando a bondade de um Deus que entrega o próprio Filho para perdoar pecados e para transformar a condição de vida das pessoas. Então, essa é a nossa participação na obra de Deus. E eu volto a dizer que é uma participação ínfima. Ela é insignificante. Eu digo, eu não sei se eu coloquei isso aqui mais na frente no slide, se eu coloquei, eu vou antecipar. Eu digo que o salvar pessoas, diante desses versos 19 e 20 de Tiago, é muito fácil. Aí as pessoas podem ficar horrorizadas com o que eu digo. Sim, e eu insisto, é fácil. Levar a mensagem, o nosso papel no contexto de salvar pessoas, é o mais simples que tem. É só ir lá e contar uma história que já se realizou. E dizer para a pessoa, olha, essa história aconteceu por você. Então, você tem direito de receber essa salvação porque lhe foi concedida gratuitamente. Você não tem que fazer nada para que isso seja uma realidade na sua vida. Você só precisa aceitar. Então, o nosso papel é pequeno. Aí as pessoas ficam horrorizadas porque morreu Cristo. O próprio ungido de Deus morreu para que isso se tornasse uma realidade, sim. Mas o papel difícil já foi feito por Cristo, que é morrer por nós, por nossos pecados, por nossa remissão, e ter vencido a morte, que nós não seríamos capazes sem ele. Então, ele já venceu por nós. A parte difícil ele já realizou. E quando ele ressuscitou e foi para o Pai, ele nos envia um Espírito, que é o nosso colaborador, que é aquele que convence. Então, eu vou ministrar o Evangelho para uma pessoa que é chata, que não quer ouvir, que é arrogante, que é mal educada. E eu acho que é tão difícil fazer isso, eu estou dizendo por mim, eu acho que é difícil. Mas é a tarefa mais simples, ficou para nós. Porque quem vai convencer é o Espírito. Quer dizer, quem morreu foi Cristo. Quem entregou o Filho foi Deus. Quem convence é o Espírito. A minha parte é mais fácil. Então, por isso que eu digo, levar as pessoas à salvação, ao projeto de Deus, é muito fácil. Para nós, humanidade, é fácil. Porque a tarefa difícil, Deus tomou para si, em todas as suas fases. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo estão postos e são irrevogáveis. Nós já falamos disso aqui também. Deus não vai tirar essa verdade da salvação que foi colocada para nós por amor. Foi nos dado gratuitamente por amor. Mas nós precisamos abraçar isto. Nós precisamos aceitar isso para que ela tenha efeito realmente nas nossas vidas. E para isso eu preciso de me arrepender. E não só me arrepender daquilo que fiz errado ou das minhas omissões, como nós vimos aqui no encontro passado, que a gente peca não só por agir, mas a gente peca também por omitir. Nós devemos arrepender dos pecados que cometemos por ação,
dos pecados que cometemos por omissão e devemos nos arrepender até de não ter pecado. Por que nós temos que arrepender de não ter pecado? Porque nós, às vezes, achamos que estamos bem, né? Nós ajudamos as pessoas, nós compartilhamos os nossos bens, nós sempre que vemos alguém carente, nós estamos socorrendo, nós estamos fazendo a obra preconizada por Tiago. No entanto, na minha vida mundana, eu estou fora do caminho de Deus, eu estou fora do projeto de Deus. Eu não recebo a Cristo, eu não reconheço o seu sacrifício, eu não recebo o Espírito, eu não colaboro com o Espírito, então eu estou fora. Se eu estou fora, ainda que eu esteja fazendo obras, e acreditem, eu conheço pessoas que fazem obras muito maiores do que aquelas pessoas que estão dentro da igreja. E, no entanto, não têm intimidade com o Espírito Santo, não conhecem Jesus Cristo, não conhecem o sacrifício da cruz. Então, essas pessoas também precisam se arrepender, porque, como eu disse, o arrependimento é um ato de humildade, é um sacrifício do meu ego que promove mudanças na minha vida, tanto natural quanto espiritual. Ao nos voltarmos para o caminho, que é o próprio Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao voltarmos para o caminho, não estaremos mais perdidos. Por quê? Porque nós temos o caminho que leva a Deus, nós temos a própria verdade que é Deus, materializada em Cristo Jesus em nossas vidas, e nós temos o Espírito que nos conduz, que nos orienta, que nos capacita a seguir por esse caminho. Então não há mais perdição em nós. Nós não estamos mais perdidos e não há perdição em nossas vidas. Nossa vida fica sendo totalmente absorvida pelo projeto de Deus, que é o projeto da eternidade. Essa graça que nos é dada pelo dom da salvação, né, por Cristo, é loucura, pois ela concede um perdão de tanta coisa, né, do pecado que cometemos, do pecado que deixamos de cometer, do pecado que cometemos por ação, que cometemos por omissão, do caminho que desviamos, e, no entanto, ela pede tão pouco de nós. Ela pede apenas que nós aceitemos a realidade do sacrifício na cruz. Porque quando nós aceitamos essa realidade, então, nós nos convertemos. Então, aqui, para ficar claro, nós estamos encerrando. Existe um projeto de Deus, e esse projeto está colocado para toda a humanidade, indistintamente. Me perguntaram se, e o Lázaro, tem salvação para o Lázaro? Sim, a salvação também era para o Lázaro. Agora, se ele recebeu ou não o dom da salvação, eu não sei dizer. Aí é ele com Deus. Mas também não sou eu que vou apontar o dedo. Não sou eu que vou acusar, como não sou eu que absorvo. Eu preciso fazer o meu papel. E o meu papel é levar a mensagem de Cristo. E essa mensagem, sendo recebida, haverá o convencimento, ou seja, a pessoa vai introjetar, vai entender que ela realmente está fora do caminho, ela cometeu pecados, precisa se arrepender e vai receber a justiça que é o próprio Cristo no seu interior. Agora, fazendo essa pequena recapitulação aqui, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, eu não tenho que estar preocupado de convencer ninguém. Eu tenho que estar preocupado de levar a mensagem do Evangelho. Esse é o meu papel. E eu tenho que lembrar que o Espírito Santo que convence é que tem todo o mérito. O mérito é dele. O mérito está sendo concedido à pessoa que prega o Evangelho por graça divina. Não há mérito em nós. Nós precisamos pôr isso na cabeça. Não é porque eu subo no púlpito ou porque eu visito a favela e levo a mensagem que há mérito em mim. Não há mérito em mim. O mérito é do Espírito. Como eu disse, a parte mais simples ficou para nós, porque a parte mais difícil Deus se encarregou. Devemos pregar o evangelho da salvação, falar da salvação,
Nós devemos esquecer esse evangelho de prosperidade. Não, você vai ter tudo, porque Deus tem a obrigação de te dar, porque... Não, o primeiro evangelho que nós temos que pregar é o evangelho da salvação, do perdão dos pecados, porque a salvação só vem a nós pelo perdão dos pecados. O perdão está posto. Receba o perdão, arrependa-se de seus pecados, porque o projeto de Deus está consumado. O lugar para nós no reino dos céus está pronto. Jesus está vivo. Então, a obra de Deus está consumada. Agora é conosco. Nosso trabalho é falar da obra redentora de Cristo. Falar, falar e falar. Falar na igreja, falar em casa para os nossos filhos, para os nossos pais, mas falar na rua também. A igreja extrapola o templo. Então, aqui, em momento algum, nós falamos contra o templo, a igreja. Nós vimos em um dos encontros passados aí que congregar é mandamento bíblico. Nós precisamos congregar para nos apoiarmos mutuamente, para receber oração, para receber cura, para nos fortalecermos e aumentar o nosso conhecimento. É o que a Bíblia diz. Mas nós precisamos entender que o corpo de Cristo extrapola os limites do templo. E nós temos que levar essa obra até o seu final. Não podemos deixar a obra de Jesus ser esquecida, em momento algum. Nosso papel é estar sempre lembrando que Jesus morreu para a nossa salvação. Devemos orar por cura e por perdão dos pecados, como nós já falamos. O perdão dos pecados é graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para o perdão dos pecados. Ao voltarmos para Cristo, conhecemos o verdadeiro Deus. Então, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque essa intimidade com o Espírito Santo é que vai revelar em nós a obra de Cristo, ou a obra de Deus, através de Jesus Cristo. Nós chegamos ao fim do 14º encontro. Eu pensei que ia ser mais rápido, mas levou um tempinho ainda. No 15º encontro, nosso tema será uma revisão que nós vamos fazer. E vamos escolher alguns dados. Agora, como nós tivemos um delay aí na semana passada, eu penso até que esse encontro da semana que vem, ele não precisa acontecer, porque eu tinha imaginado no encontro presencial, na igreja, para a gente poder fazer uma revisão e tirar dúvidas. Mas aí eu deixo com os pastores a palavra, se nós vamos ter esse 15º encontro na igreja, ou se não vamos ter. Agora, tendo o encontro ou não, os dados que nós precisamos de todos que participaram é o nome completo, endereço, telefone e CPF. Nós precisamos desses dados porque nós vamos criar um cadastro de quem participou conosco, né, das pessoas que frequentaram os nossos encontros, para que essas pessoas recebam um certificado das mãos do pastor e que possam também estar aí aptas a formarem grupos, né, de igreja no lar, na sua casa, com seus amigos, como a gente vem incentivando aí desde o princípio dos nossos encontros. Então, nós vamos precisar nome completo, endereço, telefone e CPF. Eu estou disponibilizando aqui o meu e-mail para aqueles que quiserem enviar, avelarlviveiros@hotmail.com. E, se não quiserem mandar para mim, ou se o pastor Saulo se disponibilizar também aí com um e-mail, mandem para o pastor Saulo, porque ele é o coordenador dos nossos encontros. Aquele que tiver dúvida, caso haja o encontro, isso aqui estava previsto para que a gente tivesse o 15º encontro, então que traga as suas dúvidas. Aquele que quiser ofertar para continuarmos produzindo este trabalho, contribua, porque nós fizemos dessa vez. Os manuais, todos foram feitos, né? O material, nós não estamos falando de tempo, nós não estamos falando de esforço, nós estamos falando de material. E nós precisamos e nós queremos continuar com turmas. Eu acredito que a igreja vai continuar com turmas aí nos próximos semestres. Então, eu peço que aqueles que quiserem ofertar, que procurem o pastor e contribuam diretamente para essa obra, para que a gente possa rodar apostilas e distribuir para os grupos que se formarem a partir daqui.
Deus abençoe e multiplique as bênçãos sobre nossas vidas e que nós estejamos prontos para cumprir aquilo que nós aprendemos nesses encontros. Pastor, me perdoe aí, né? Hoje nós demoramos um pouquinho mais a iniciar, nós tivemos aí algumas dificuldades, até de organização aqui minha, por parte, com relação aos nossos slides, né? Mas estamos, graças a Deus, aí com a missão cumprida. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém, presbítero. Deus abençoe em nome de Jesus. Não... maravilhoso. Nós vamos abrir agora para os irmãos, quem quiser compartilhar, trazer alguma pergunta sobre o tema, o pastor Clóvis queira compartilhar conosco. Olá, queridos, graça e paz, muito bom estudo. Agradeço ao nosso querido irmão Viveiros pela predisposição em trabalhar nessa área, trazendo uma palavra tão abençoada, tão necessária nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Eu louvo a Deus por tudo isso e foi muito bom participar com vocês, tá? Pensa. Espero continuar assim, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, saudade de todos. Amém, amém, obrigado, pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, o tema hoje fala sobre salvação, né? Salvação dos perdidos e tudo mais. O presbítero foi bem feliz em falar que quem convence é o Espírito, né? Mas hoje o que nós percebemos é que não há essa evangelização, não há esse engajamento nas igrejas. Hoje é muito... na verdade, tem ministérios ainda que nem fazem a ministração direcionada para a salvação, né? Isso eu falo porque, assim, é um desafio a gente falar realmente aquilo que o presbítero falou. A nossa parte é só de falar, e quem convence é o Espírito. E por que ainda nós temos tanta barreira diante de tudo isso? O que falta em nós que há uma dificuldade? Eu falo porque, assim, existe a questão do medo, existe a questão de você ofender. Então, assim, o que eu aprendo com tudo isso na aula de hoje é que eu jamais devo me calar. Independente da circunstância, onde eu esteja, ou em que meio, ou em convívio social, eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que falar da obra redentora de Cristo, porque esse é o nosso papel. E o presbítero deixou bem claro, quem convence é o Espírito, amém? Talvez aquela palavra você acha que não foi recebida, mas ela gera vida no coração dessas pessoas e gera uma reflexão. E logo a gente percebe que essas pessoas ou querem falar com você, ou querem vir conversar depois, saber sobre o que tinha de especial, que algo foi gerado nos corações. A gente percebe que esse é o papel. Quem convence é o Espírito, mas realmente dá um medo. Tem momentos, circunstâncias que a gente está num convívio que a gente pensa assim, poxa, será se é um momento? Será se realmente eu devo falar aqui? Então, isso é um desafio para todos nós. E para mim também, eu sempre digo, onde eu estou, por mais eu não posso deixar de falar do amor de Deus. Meu querido, só uma observação aí. Se olharmos bem essa epístola de Tiago, né, já foi bem exposta pelo nosso querido irmão Viveiros. Ela foi escrita aos cristãos dispersos, né, os judeus cristãos, e ele traz essa aproximação da palavra, trazendo à baila aqueles que estavam desviados entre eles, né? Então, a pergunta que eu faço é, pode alguém estar na igreja e estar desviado? Sim. Né? Então, nós podemos ver que, no meu tempo,
no tempo que eu tenho de fé, eu pude descobrir, através de mim mesmo, do meu testemunho pessoal, que pode ter cristãos perdidos no tempo, dentro do templo. Né? E o texto aqui lido pelo nosso querido, que foi bem explanado, né? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, é muito importante isso, porque podemos estar na igreja, podemos fazer parte da família cristã, podemos estar dando glória a Deus, cantando, e está desviado da verdade. Há uma estatística que é desesperadora, que diz que a igreja brasileira ela é a que mais cresce. Daqui a mais uns 10 anos, nós iremos ultrapassar os católicos, né? Mas o que traz assim de tristeza é que, segundo a estatística, 50% das pessoas que ganhamos para o Senhor Jesus, elas se desviam, elas não voltam mais. E um dos fatores são brigas, legalismos, discussões, decepções, falsas profecias e promessas de prosperidade não cumpridas. Então, podemos ter um desviado dentro do templo. Podemos ter ao nosso lado o irmão que ele está dentro da igreja, mas está desviado da verdade. E nós devemos ter olhos atentos para que essa margem aqui, essa estatística, não se cumpra nas nossas igrejas. Devemos ter um olhar, que foi bem colocado pelo meu querido Viveiros, de misericórdia, de compaixão, mostrando a graça e o favor do Senhor Jesus Cristo, porque a pessoa ao nosso lado pode estar passando essa experiência, pode estar conosco, mas com o coração desviado, entende? Porque essa epístola ela foi escrita para os de casa, para os judeus cristãos, né? Então, é claro que pode ter entre nós pessoas que estão com seus propósitos ou com a sua fé desviados, né? Então, cabe a nós, povo de Deus, detectarmos essas pessoas e trazê-las de volta à fé, trazendo encorajamento. Irmãos, estamos vivendo uma crise no mundo inteiro, onde a nossa fé está sendo testada, abalada, e é um momento da gente olhar em volta e ver aquele irmão que faltou o culto. Por que ele não veio? Aquele irmão que faltou a reunião, por que ele não veio? Não é aquela questão de ficar ligando, enchendo a paciência, mas existe um porquê. E pelo menos que a nossa posição, o nosso posicionamento como povo de Deus seja interceder, orar por essa pessoa, entrar em contato, saber o que está acontecendo, porque a outra questão aqui desses 50% das pessoas que deixam as igrejas é porque, segundo a estatística, elas têm uma sensação de abandono dentro do templo. Não é incrível isso? Elas não se sentem acompanhadas, não se sentem importantes ou não se sentem parte da família, porque ela fica esquecida lá no meio do povo. Então, isso é muito importante, que abramos os olhos, né, e que haja essa reflexão trazida por Tiago, e foi muito bem explanada pelo nosso querido Viveiros, do nosso amor, da nossa misericórdia, da nossa compaixão com os que estão perdidos. Amém. Pastor, o senhor me permite, está me ouvindo? Claro, estou ouvindo, claro. Pastor, primeiro eu quero dizer o seguinte, todas as vezes que eu me encontro com o senhor, eu fico constrangido, porque, sim, eu sempre tenho a impressão que eu estou devendo alguma coisa para o senhor. Mas é a sua bondade, o senhor não nos conhecia e o senhor foi assim maravilhoso com a gente e a gente tem muita gratidão pelo senhor. O senhor pode acreditar nisso. Sempre que a gente fala do senhor aqui em casa, a gente fala com boas referências e boas lembranças. O senhor pode acreditar muito obrigado, nisso. Querido. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não sou legalista, muito pelo contrário. Mas, às vezes, eu penso que as igrejas, quando eram legalistas, elas tinham mais compromisso com a obra, né? Hoje, assim, a gente tem uma sensação de que o senhor falou do crescimento da igreja evangélica, e é verdade, os evangélicos estão aí crescendo exponencialmente, mas a impressão que a gente tem que muito é moda, porque muitas vezes a gente não vê compromisso com a obra, compromisso com o próximo.
não sou contra a igreja de forma alguma. Quando eu falo de templo, tal, eu reconheço a importância do templo. Mas a crítica que eu faço é que muitas vezes nós estamos indo ao templo, como o senhor disse, né, dentro da igreja, mas desviado. Porque eu não sou igreja. Eu acho que falta essa compreensão para as pessoas entenderem definitivamente. A igreja não é o templo é o local Exato. que eu vou para ministrar, para crescer no conhecimento, para nos fortalecermos espiritualmente, é o que a palavra diz. Mas a igreja sou eu. Eu não Exato. devo ficar esperando daquela pessoa que está do meu lado. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Então, eu tenho que levar a mensagem de Cristo. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, que não é muito bem aceita por alguns evangélicos, mas que tem um fundamento quando ele disse que nós deveríamos pregar o evangelho em todos os lugares, e, se for necessário, usar palavras. Eu acho que isso diz muito, né? A nossa atitude tem que revelar Cristo, não é só eu pregar. Aí é o fariseu, né, que prega, mas não age. Então, eu preciso manifestar Cristo nas minhas atitudes. Muito bem. Amém. É isso aí. Muito bem. Bem Amém. colocado, querido. Amém. Alguém quer falar? Alguém quer trazer alguma outra? Acho que foi bem explanado, né? Com relação a isso que o pastor Clóvis fala, isso é um cuidado que nós realmente, como igreja, desejamos e queremos cuidar das pessoas, né? Isso eu sempre tenho dito, e eu digo também que é muito importante a questão do discipulado, a questão de você cuidar, entendeu? Por quê? O novo convertido hoje, aquele que não conhece o evangelho em si, ele conhece que existe Deus, a salvação e tudo mais, mas ele não conhece a fundo as escrituras. Esse realmente, ele precisa do discipulado, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser acompanhado, e é um papel nosso da igreja. Realmente nós pecamos com relação a isso. Agora, é um papel que eu tenho falado constantemente, entendeu? Na igreja, inclusive, nós estamos com esse papel, entendeu? A igreja está preocupada em acolher essas pessoas, esse novo convertido, ou então essa pessoa que já vem um tempo, conhece a Cristo, mas nunca passou por um discipulado, entender, compreender a palavra de Deus. Graças a Deus, nós estamos com essa preocupação no Ministério Fé e Família. É um trabalho que a pastora Luciene, o pastor Luiz têm trabalhado incessantemente na questão de nós realmente trazermos, entendeu, essa pessoa a compreender e saber a visão, saber o que realmente o ministério ministra e o que o ministério quer de cada um de nós. E para isso, é eu e você que vamos fazer isso. Não esperarmos que somente os pastores ou aquela pessoa, isso que o pastor Clóvis falou, de a pessoa ser acolhida e tudo mais, isso é um papel de todos nós, principalmente nós que somos líderes. Não é do pastor daquele, é do irmão mesmo, aquele que está ali no dia a dia. Irmão, é muito importante. Um abraço faz toda a diferença. Eu sempre digo, uma pessoa que talvez a gente não conheça, mas que você chega, dê a paz do Senhor, fala é bem-vindo, você dá um abraço e fala que ele é bem-vindo neste lugar, gera toda a diferença. Entendeu? E abre as portas do reino espiritual para que essa pessoa venha ser aceitável, ela aceitar o reino, entendeu? Se não conhece, através de um simples abraço. Eu sempre digo isso, a importância. Amém? Só para citar um detalhezinho, querido pastor, um diferencial da igreja em Goiânia, desde os tempos que eu conheci o pastor Luiz, que é algo intrínseco nele, é esse amor que ele tem pelas pessoas. Então, nós nos tive a honra de conhecer os viveiros, né? Saímos juntos. E uma identidade da igreja que eu pude notar, que ficou marcada em mim, é o amor que se tem pelas pessoas. Então, quando eu vou a Goiânia, eu me sinto em casa. Apesar do tempo ter passado, parece
que nunca deixamos no convívio uns dos outros. Pelo amor que vocês demonstram, pelo abraço amigo, pela atenção, pelo serviço, pelo carinho. Eu creio que essa é uma marca registrada da igreja, aí, do Ministério Fé e Família. Então, eu fico muito feliz porque essa palavra aqui, ela se cumpre aí, né? Amém. De amar e buscar os desviados. Eu acho que o amor é a base de tudo, né? A compaixão, a misericórdia é a base de tudo. Então, é algo que me faz entender que a igreja tem um potencial muito grande de crescimento, porque é uma igreja que ama, é uma igreja que se preocupa. Eu sei que vocês não sabem aí, não sei aí no Brasil, mas o pastor Luiz, a pastora Lu, sempre está ligando para nós aqui nos Estados Unidos, orando conosco, procurando saber o que precisamos, como estamos. E isso tem feito uma diferença muito grande nas nossas vidas aqui. Eu imagino aí esse ministério sendo exercido aí entre vocês. Então, é uma marca, né? E eu espero em Deus, com todo o meu coração, que esta estatística de 50%, 50% não se torne uma realidade na igreja, porque essa igreja tem potencial de fazer com que essa estatística mude na igreja brasileira. E eu oro para que Deus nos use nesse sentido de fazer essa diferença e jogar essa estatística por terra, em nome de Jesus. Amém, pastor. Isso mesmo. A colocação do pastor Saulo, do presbítero Viveiro, do pastor Clóvis, são maravilhosos os comentários de vocês, sabe? Porque, diante disso aí, eu escutei, até preparei uma palavra baseada na fala do apóstolo Paulo. Ele fala que nós precisamos cuidar dos enfermos. A Bíblia fala exatamente isso. Ele dá nome enfermos, entende? E o pastor Saulo fez uma colocação muito importante, pastor, porque não são os pastores, são os irmãos da igreja. Exatamente isso. Eu tenho essa ideia. Eu falo para todo mundo, recebemos um casal domingo, vamos receber outro quinta-feira, eu anuncio para todos, nós vamos receber vocês, vamos acolher vocês, depois vocês vão nos ajudar a receber os demais. Amém. Por quê? Porque nós queremos criar uma mentalidade que todos somos servos. Foi o que eu ressaltei a respeito da Júnia domingo. A grandeza dela... Caiu o microfone do pastor Luiz. Isso, meu celular descarregou aqui. Então, veja bem, eu estou numa visita, estou fazendo as duas coisas aqui, o dono da visita deixou eu assistir a aula. Então, veja bem, diante disso aí, que essa é a nossa ideia, de sermos servos um dos outros. Porque no dia que eu ficar sentado na cadeira, na mesa, esperando para ser servido, está tudo errado. Está tudo errado. E aproveitando o presbítero Viveiro, pastor Clóvis, pastor Saulo, nesse momento da aula, nós vamos terminar o nosso mês de julho a respeito da intimidade com Deus, e nós vamos convocar, eu vou falar isso na quinta-feira, nós vamos convocar toda a igreja a fazer o mês do evangelismo. O mês de agosto será o mês do evangelismo. Como? Amém. Tá bom, não vão sair para lutar, mas os crentes vão levar os desviados ou os não crentes para a igreja. E nós vamos ministrar a palavra específica para isso. Sabe? Por quê? Amém. Porque quando nós somos ministrados, como nós estudamos a palavra, nós recebemos revelação. A revelação não vem do além, não. A revelação vem da palavra de Deus. Hoje eu li lá em João que diz que tudo que Jesus fez, que tudo que Jesus falou, se fosse escrever tudo, não teria livros. Entende? Então, veja bem, é diante disso que eu falo para vocês como eu tenho dependido de Deus para conduzir o Ministério Fé e Família, através daquilo que o Senhor nos fala na sua palavra, tá? Obrigado, obrigado, presbítero, pela sua dedicação. Eu percebo que o senhor está pegando o caminho de ser um servo,
nos servindo, com o seu conhecimento, com a sua dedicação. Parabéns, tá? Nós admiramos. Pastor Clóvis, muito obrigado pela sua participação, ter aceitado o nosso convite, tá? O senhor é uma pessoa amada nossa, tá bom? Amém. Obrigado, Amém. pastor. Obrigado. Amém. Eu só queria fazer aqui, o Alexandre colocou aí um comentário que eu achei poderoso. Foi uma das ministrações da pastora Maiara, né? Ele colocou no comentário aí, olha só como é. A Bíblia do ímpio é o comportamento do crente, olha só. Deus é forte, entendeu? Assim, realmente... Será se realmente o meu comportamento, que eu falo muito, o comportamento que eu tenho como pessoa... Repete, Saulo, para nós, por favor. A Bíblia do ímpio é o comportamento do crente. Olha só. Meu Deus, o Alexandre está crente. Isso é forte, hein? Isso é forte. Eu achei... Concordo. Isso foi uma das ministrações da pastora Maiara falando sobre isso. Falei, olha como isso é profundo, entendeu? Se nós formos pensar em realmente, as pessoas te filmam, as suas atitudes, o dia a dia. Ele tem um respaldo bíblico para isso aí, pastor Saulo. João, capítulo 17. Então, assim... nós precisamos realmente, irmãos, é aquilo que falamos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Deus nos conduz a sobrenatural, além do natural. Nós não podemos viver só no natural. É claro que nós estamos neste mundo, mas nós vivemos o sobrenatural. E aí as nossas atitudes do dia a dia que realmente faz toda a diferença. Amém? Alguém mais quer comentar? Pastor Moacir, está aí? Presbítero Joaquim. Boa noite. Está ouvindo? Boa noite, pastor. A paz do Senhor. Pastor Clóvis, satisfação em vê-lo. Alegria toda minha, Amém. Querido. É um prazer estar com vocês. Acabei saltando alguns encontros, alguns imprevistos que surgiram aí, desde o falecimento do meu cunhado até um casamento que nós fizemos. Então, fomos assim, de um extremo ao outro, né? Mas tivemos alguns compromissos na segunda-feira, mas tivemos a oportunidade de acompanhar, porque estava gravado. Parabéns aí ao trabalho, viu, o pastor Saulo, presbítero Viveiros, um trabalho fantástico, né? E eu fui um privilegiado em poder participar, poder estar junto aqui com vocês nessa discussão bíblica, né? Eu também, claro, tenho a minha visão em relação ao comportamento das pessoas dentro da igreja, né? Eu acredito que nos falta muito, né, a questão daquilo que o pastor Luiz prega muito, defende muito, né, que as pessoas, em vez de serem consumidores, para elas passarem a produzir, né, a prover, né, a fazer. Então, eu entendo que muita gente conhece a Bíblia, né, muitos tiveram um entendimento, muitos aceitaram, mas talvez esteja faltando um pouco mais de prática, né, colocar isso no dia a dia. Nós ainda fazemos muitas divisões, né? Aqui é o secular, aqui é o trabalho, aqui é a família, aqui é a fé, aqui é a igreja, né? Então, a gente ainda separa muito na nossa vida, né? E uma das dificuldades que nós vamos tendo, e ela vai aumentando dentro da igreja, foi muito bem colocado aqui nesse trabalho, ficou muito evidente, né? Muito explícito, é que a cada dia que passa nós vamos tendo pessoas muito próximas de nós, quando não dentro de casa, que está completamente fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E isso vai nos intimidando, né, dentro da grande família de Deus, que é a igreja, né? Então a gente vai se policiando nas palavras e começa já a aceitar, começa a flexibilizar, porque temos um ente querido, temos um familiar, muitas vezes dentro da nossa casa, que está completamente fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta, né? Então, a gente vai tendo uma aceitação, e a gente ainda usa aquela expressão, né? Você fala assim porque não é o seu, não está dentro da sua casa. O dia que tiver, tu muda o discurso. E a gente bate o pé firme que não, mas acaba que o dia que chegar lá, a gente acaba flexibilizando. E eu sou muito grato, né? E
E reconheço muito por parte do pastor Luiz que ele não vende santidade, né? Ele acredita numa promessa, né? Acredita num dia melhor e luta para isso e defende isso. E não é uma questão de expor a família, mas de ser sincero perante o rebanho, que ele também tem dificuldades, também tem problemas, e que é uma luta dia a dia para manter uma família de acordo com os princípios cristãos. E o poder falar com autoridade a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós estamos aí também nesse trabalho árduo, porque ter uma família e mantê-la nos princípios cristãos é um desafio a cada um de nós e a cada dia tem aumentado mais em função daquilo que o mundo oferece aos nossos filhos e muitas vezes a nós mesmos. Amém. Amém. Obrigado. Positivo. Alguém mais? Joaquim, quer falar? Quero ser o pastor Saulo. Fico muito feliz, participei pouco, porque alguns contratempos aqui, mas fico muito feliz, tenho participado e visto as aulas porque estavam gravadas. Quando o presbítero Avelar estava ministrando aí maravilhosamente bem, não deixei de lembrar do passagem lá em 2 Timóteo 4:2, que fala pregar a tempo e fora de tempo. Na casa dele amanhã, 8 da manhã. E aí, visualizando essa questão aí que foi colocada, que às vezes somos muito cristãos dentro dos templos, né? Eu acho que isso eu vislumbro muito, olho muito essa questão também. Como é o comportamento fora da igreja. Amém. 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 O pessoal aí, João Eudes, a Iana, a pastora Alessandra, a Coleta, o Adam, está calado. Querem falar? Eu? Fala, pastor. Eu quero. Fala, pastor. Eu quero agradecer demais. Saulo, e Presbítero Viveiros, pelas aulas, pela dedicação, por tudo que vocês fizeram. Eu sei que aquilo que a gente faz no reino de Deus reveste para nós assim grandes bênçãos, não bênçãos materiais, pode até ser, mas a bênção espiritual é aquilo que Deus derrama sobre a nossa vida, é algo sobrenatural. A satisfação e o coração grato por poder fazer algo por Deus é muito bom. Servir é muito bom, e isso nós temos aprendido o tempo todo, né? Que servir é muito melhor que qualquer outra coisa. Então, assim, eu quero agradecer vocês pelo ensino, por nos trazer uma palavra que traz edificação, que traz um crescimento espiritual, que traz um posicionamento em Deus. Isso é muito importante para a igreja, porque hoje em dia é tão difícil, tão complicado as pessoas pararem para ouvir, pararem para aprender, pararem para realmente meditar na palavra de Deus. É muito difícil, porque o dia é muito corrido, então as pessoas têm essa desculpa, né? E quando nós temos um momento que podemos aprender tão assim especificamente, tão minuciosamente aquilo que nos é passado, isso é muito bom. Eu quero agradecer vocês por isso e dizer que estamos aqui. Qualquer coisa, somos parceiros juntos, tá bom? Um abraço para vocês. Assim, Deus abençoe demais. Obrigado, pastor, por estarmos juntos sempre, né? Eu sempre digo, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Vou ter misturado. Isso. Alguém, o César, você quer falar, César? Pai, eu quero falar sobre o Tiago, porque ele é uma exortação, né, para os crentes que estavam fora, no nosso caso, as virtuais. É um livro de conduta, né, para nós. E para nós que estamos na igreja, às vezes nós temos muitas provações e nós precisamos aprender a ter uma resiliência. Eu vivo isso na pele, de ter essa resiliência, verdade, César, de poder passar por essas provações e não desistir do Senhor, tá? Amém, continuar César. no caminho do Senhor. Então, essa parte a gente tem que
realmente ter uma perseverança muito grande. Amém, César. César, você é um guerreiro, homem de Deus, em nome de Jesus. César, nós estamos juntos em oração para que o Senhor venha fazer o sobrenatural. O César é um exemplo, eu sempre digo, é um exemplo claro, sabe, de perseverança, de assim, não desistir, é uma pessoa que está passando por problemas de saúde e ele sempre está aí firme nos grupos, ele não desiste, está sempre nas reuniões no templo. Então, assim, é uma pessoa que mesmo passando por problemas sérios de saúde, Deus tem te firmado aí, te dado graça para você conseguir superar isso. César, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha mover para que o sobrenatural, o natural na geral, o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida, meu irmão, em nome de obrigado Amém. pelo seu empenho, obrigado pela sua dedicação, por você sempre estar disposto à obra. Isso, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Amém? Em nome de Amém. Jesus, muito obrigado, querido. Eu Amém? penso Nós assim, vamos... eu penso assim, se para mim já está difícil com Jesus, com Deus, imagine sem. Oh, Deus, Então, amém. eu tenho que agarrar na corda da veste dele e continuar. Não tem outra Amém, saída. César. Em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Alguém mais quer falar? Nós vamos encerrar, nosso tempo está encerrando. Ô, Alexandre, você quer falar? Ô, Júnior, peraí, Saulo. Saulo. Aham. Ô, Saulo, a Júnior não vai falar nada, não? É a Juni. Não vi a Juni hoje. Cadê ela? Ô, Júnior. Juni, nós queremos te ouvir, Juni. Quando o senhor quiser me ouvir... Fala alguma coisa, Júnior. Em primeiro Ah. lugar. Porque eu só crio polêmica. Não, senhora. Você sempre contribui, Juni. Não vem. Eu vou ter que falar curtinho, mas não me critiquem. Sabe o que é, pastor? Eu tenho uma leveza muito grande na interpretação. O amor de Deus pela criação. O homem é a coroa da criação de Deus. Então, para mim, as pessoas se equivocam no entendimento, e porque não terão esse entendimento, porque isso só se compete a Deus, é se eu realmente me converti ou não. Ponto final. Convertida, a misericórdia de Deus me alcançou, é por isso que eu sou uma crente feliz, é por isso que eu danço, eu canto, eu louvo o Senhor. E o Avelar falou assim, mas você tem tanta certeza da sua salvação? Tenho. Temos. Tanta intimidade com meu Deus, e as minhas amigas ficam juntando 30, 40 mil para fazer plástica, e eu falo, eu posso até fazer, mas eu não preciso, porque o meu corpo será glorificado. Eu vou reinar com Deus. Eu sou... Amém, Juni. Jesus me amou, e eu amo o sacrifício da cruz. A condição da salvação, gente, é essa, é aceitar o sacrifício da cruz e arrepender a cada segundo, não é todo dia não, tá? É a cada segundo dos meus pecados, porque na misericórdia de Deus eu já fui alcançada. Porque se não fosse a misericórdia do meu pai, coitadinha dessa galega, estava queimando o fogo do inferno, mas não. Sonho, eu sendo arrebatada, meu corpo glorificado, linda com esses olhos. Amém, Juni. Não é convencimento, não, gente. É a certeza que Deus me amou. Nós cantamos na igreja ontem. Eu chorei copiosamente. A cruz levou, sabendo que era o fim. Gente, vocês conseguem entender essa intimidade com Deus? Amém. Ele ia morrer. Ele levou os meus pecados. Eu creio nisso. Eu não mereço nada, eu não sei fazer nada, mal sei falar. Fui tentar falar uma palavra ontem, tremei, ele repetia 3 vezes, parecia uma gaguinha naquele ponto. Mas Deus me alcançou. Amém. Deus com o sangue do Cordeiro. Então, não pensem que é fácil falar do jeito que eu estou falando, pelo amor de Deus. Essa convicção é realmente a responsabilidade que eu carrego nos meus ombros, de que
Cristo é tudo na minha vida. Eu amo, adoro meu marido, é gostosão, companheirão, mas eu não troco ele por Cristo, eu não troco Cristo por ele nunca. Ele sabe disso. Na hora que a dor vem, que a dificuldade vem, pastor, ali no travesseiro, é Cristo que me consola. Amém. E ele me aceita do jeito que eu sou. Só que eu quero porque eu quero um galardão grande. E se esse galardão for só acompanhar Jesus ou limpar o chão para ele, eu estou dentro. Eu Amém. quero esse grupo maravilhoso que nós salvos. Amém, Johnny. Ô, Deus bom, tá vendo? E olha que... Johnny, Deus abençoe você, minha amada. Você é uma bênção para nós. Amém. Amém, queridos. Ô, pastor Jorley, a pastora Lu quer falar alguma coisa? Não, só queria aparecer mesmo. Ah, tá. Alexandre, você quer compartilhar algo, Alexandre? Eu estou contemplado aí com a palavra de todos os pastores, né? Eu estou vendo aqui todo mundo aqui ao meu redor aqui, né? Pastor, presbítero, né? Alguma celebridade aí do... Eu tenho só aprendido e tal. Os comentários estão muito pertinentes, né? Eu já fui contemplado logo na primeira fala quando o pastor Clóvis estou só aprendendo, até mesmo com os comentários. Amém, Alexandre. Você está inserido nesse contexto. Amém? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar nossas atividades. Eu quero imensamente... Eu só quero mandar um abraço para o pastor Clóvis, que eu não falei com ele. Pastor Clóvis, um abraço para você. Estamos esperando. Amém, pastor Clóvis, nós estamos esperando. O seu microfone está fechado. Obrigado, pastor. Foi um prazer estar com você. E em breve estaremos juntos. Um beijão na filhota que fez aniversário hoje. Parabéns. Isso, verdade. Deus abençoe. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Pastor Clóvis, você tá vendo aí, né? O povo aí, né? Você já teve discernimento, né? Amém, irmãos. Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem conosco aqui nesse semestre. Pastora, a senhora está aí. Clóvis, um beijo no seu coração, negão. Estou com saudade de você. Beijo no coração, saudade de vocês, hein? Dá um beijo na minha Rutinha aí, viu? Doce. Fala pra ela mandar um beijo no coração dela. Tá bem, um beijo aí. Todos os pastores também. Amém. Luizão, um beijo no seu coração. Obrigado, querido. Amém, queridos. Deus abençoe. Nós vamos encerrar. Amém. Obrigado pela oportunidade. Pastor Clóvis, mais uma vez, obrigado pelo senhor estar aqui conosco. Obrigado a todos os pastores, a todos os nossos irmãos, todos os nossos líderes. Presbítero Avelar, obrigado. Só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. E nós vamos pedir para o pastor Clóvis fazer uma oração de encerramento, pastor. Opa, que privilégio. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo em que passamos juntos. Obrigado pela sua palavra que foi ministrada com tanta propriedade pelo nosso querido irmão Viveiros. Amém. Que ele continue sendo um canal de bênçãos para todos nós e que o Ministério Fé e Família continue com o seu objetivo de servir, de alcançar e de ser bênção na vida de muitos. Senhor, que a palavra ministrada hoje possa produzir frutos que glorifiquem o teu nome. Amém. E que exalte o teu reino aqui na terra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz. Obrigado, presbítero Avelar. Um grande abraço. E a gente vai se falando. Pastor, bispo, amanhã a gente continua a nossa conversa, tá? Perfeito. Tá bom. Fala, presbítero. Pediu o pessoal aí para mandar os dados lá para nós. Sim, nós, inclusive, foi feito um certificado, depois eu gostaria que enviasse o nome, os dados, tudinho. Nós vamos fazer entregar um certificado de conclusão aqui das horas, tudinho. Amém? Bem bonito, algo disciplinado.
Amém? Em nome de Jesus. Obrigado. Tinha dito da gente encontrar, quando vai ser? Os próximos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Logo, logo vamos estar juntos. Grande abraço.